Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Começando a nossa leitura a partir do versículo 6 e terminando no versículo 15. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Também cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, voltamos esta manhã a nos preparar para o dia da Páscoa, procurando, Senhor, estudar a cruz e entender o que a palavra de Deus diz a respeito da cruz, de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira robusta, para que nós não fiquemos apenas presos a chavões e a uma compreensão superficial da obra máxima do nosso Senhor, esta obra que nos redimiu e que reconciliou a si mesmo todas as coisas. Deus e Pai, ao nos voltarmos à Tua palavra hoje, eu te peço ajuda para poder ser claro naquilo que eu também recebi. E ao entregá-lo, que todos nós possamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer à nossa igreja, às nossas vidas individual e coletivamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Temos procurado trazer à nossa memória as coisas que são importantes compreender ao falarmos sobre a cruz, a morte de Cristo e a sua ressurreição. E para este fim nós temos procurado seguir na linha dos antigos, obedecendo esses 40 dias, esta quaresma, este período de preparação, para que o dia de Páscoa não seja celebrado de uma maneira superficial, de uma maneira pouco cristã, pois a vida cristã é algo que compreende toda a nossa vida. Cada centímetro quadrado da nossa vida pertence a Deus. Cada hora, cada minuto de cada dia. A nossa história também não começou conosco, mas começou desde de antigamente, quando Deus já, nos seus propósitos eternos, predeterminou tudo o que Ele iria fazer, não só por intermédio da cruz, do seu Filho Jesus Cristo, mas também em nossas vidas. Então temos olhado para a cruz, temos procurado entender a paixão de Cristo, procurado entender o preço que Ele pagou
procurando entender o quão grande foi o seu sofrimento e o que exatamente aconteceu na cruz, especialmente ao examinarmos o seu sofrimento. Mas hoje nós vamos olhar a cruz por um outro ponto de vista, porque a cruz não foi apenas a sua morte ou apenas um martírio. O que realmente aconteceu na cruz, de fato, é o oposto do que parecia ter acontecido. A cruz pareceu ser a derrota de Cristo, e muitos enxergam isto como tal. Enxergam a cruz como o martírio de Cristo, mas não foi. A cruz não foi a sua derrota, pelo contrário, a cruz foi a vitória de Cristo. Este símbolo de morte, de execução, é um símbolo de vitória cristã. Pareceu que o Sinédrio e Roma tinham esmagado nosso Senhor, mas foi o contrário, pois foi por meio da cruz que Cristo esmagou a cabeça da serpente. A primeira profecia messiânica que nós achamos na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você quiser abrir, é um versículo que todo bom estudioso da Bíblia tem que saber, se não de cor, tem que pelo menos saber a referência de cor, porque quando Deus desceu para o jardim, constatando a desobediência de Adão, o que ele falou para a serpente foi o seguinte, Gênesis 3:15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, você vai ferir a sua carne, mas ele vai tirar a sua autoridade. O calcanhar representa o quê? A fraqueza, a fragilidade da carne, a fragilidade do nosso poder passageiro, mas a cabeça representa a nossa autoridade, o verdadeiro poder e regência. E então ele disse a Satanás, reconhecendo que Satanás teria então uma certa autoridade, ele disse: mas o descendente virá e este ferirá a sua cabeça, vai acabar com o seu domínio, com a sua autoridade. Então, o vítima pendurado na cruz, de fato, foi o vencedor. A cruz foi o seu lugar de execução, mas também o lugar da sua maior vitória. Cristo é o vencedor que não somente nos salvou do pecado e do juízo interno, Ele nos salvou da morte e do diabo e de todos os poderes do mal. Agora temos que entender que, e hoje eu vou procurar mostrar, que a vitória de Cristo passou por 6 etapas, 6 estágios diferentes. Foi uma vitória progressiva. Então vamos procurar entender. O primeiro já citei. O primeiro estágio da vitória de Cristo foi o anúncio da sua vitória, a profecia da sua vitória, que nós acabamos de ler em Gênesis 3:15. Todos reconhecem essa promessa feita por Deus, e a razão de ser o primeiro estágio da sua vitória é o seguinte: tudo que Deus promete, Deus faz. Tudo que Deus promete, Deus faz. Não há uma profecia divina que não se cumpra. Quando meus pais diziam para mim: filho, quando chegarmos em casa, vamos ter que conversar, eu sabia que o meu destino era certo, era selado. Por eu ter sido levado, ter sido desobediente, por ter arrumado a encrenca, ao entrar no carro, minha mãe virava e disse: quando chegarmos em casa, vamos conversar. Não tinha como apelar, dizer: mamãe, eu vou ser bonzinho, eu prometo que eu vou ser bonzinho, não precisa fazer nada. Disseram: quando chegarmos em casa, vamos conversar. Era um destino certo, uma profecia que se cumpria invariavelmente.
Muitos pais não têm credibilidade com seus filhos, porque ficam dizendo, se você fizer mais uma vez, aí o filho faz, se você fizer mais uma vez, até que o filho desconsidera, diz, vou enrolar meu pai, minha mãe, porque eles falam assim, mais uma vez, e você vai ver, nada, então perde moral. Quando Deus fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre. Então, o primeiro passo da vitória de Cristo sobre a serpente, sobre o mal, foi dado no jardim, Gênesis 3:15, este lhe ferirá a cabeça, um destino certo. A partir daquele momento, não havia dúvida na cabeça de Satanás que o seu dia chegaria. Bom, o segundo estágio, ou seja, o segundo passo, se deu quando Jesus veio ao mundo e começou a sua vida e ministério aqui. No seu ministério e na sua vida, nós vemos Satanás sendo paulatinamente derrotado. Satanás tentou se livrar dele. A primeira tentativa foi inspirar Herodes a procurar matar todas as crianças com menos ou até 2 anos de idade, depois de ter ouvido o anúncio da chegada do rei dos judeus pelos reis magos, e eles tendo sido avisados em sonho a não voltarem pelo mesmo caminho e não avisarem Herodes, eles escaparam, e Herodes, depois de um certo tempo passar, se deu conta de que ele tinha sido enganado. Ele então, na tentativa de acabar com a criança, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, mas Deus também proveu meios de Jesus escapar, pois avisou a seu pai que, mediante aquelas ofertas riquíssimas que tinham recebido, tiveram condições de financiar uma fuga e uma permanência no Egito até a hora deles voltarem. Vemos pelas tentações no deserto, Satanás tentando derrotar Cristo e desviar ele da sua missão, através das suas tentações de oferecer a ele os reinos deste mundo, ou de tentar fazer com que ele agisse autonomamente. Nada de irrazoável em transformar pedras em pães, só que Jesus disse, não, eu faço somente o que o Pai manda. A comida verdadeira, minha bebida verdadeira é fazer a vontade do Pai. Mas Satanás tentou dissuadi-lo, tentou vencê-lo. Ele tentou também, através da multidão, proclamar Jesus rei, à força. Jesus não veio reinar da maneira que os homens esperavam, mas o povo, uma vez vendo ele multiplicar pães e peixes, queriam pegar ele, forçar ele a ser rei, mas ele também escapou. Pela própria repreensão de Pedro, nós vemos Satanás tentando derrotar Jesus, e nós falamos sobre isso, quando Pedro repreendeu Jesus ao anunciar que era necessário ele ir até Jerusalém, morrer, ser rejeitado, morrer, mas no terceiro dia ressuscitar. O que Pedro fez? Ele o repreendeu. E qual foi a resposta de Jesus? Falamos sobre isso no primeiro dia da quaresma. Ele disse, atrás de mim, Satanás, você não pensa da maneira de Deus, mas seu pensamento é o pensamento de homens. A própria traição de Judas foi uma tentativa de Satanás derrotá-lo, pois no dia em que Jesus falou para Judas, vá e haja rapidamente, Satanás adentrou ele e ele saiu na noite pronto para vender o seu Senhor para o Sinédrio. Todas essas tentativas, Jesus teve vitória. Nós vemos Satanás batendo em retirada por cada libertação de endemoniados, pela cura de enfermos. E quando os 70 discípulos voltaram da sua missão, Jesus mandou os 70 de 2 em 2. Nós falamos de 12 apóstolos, mas havia um grupo de um certo tamanho que seguia Jesus, havia discípulos, e eles mandou de 2 em 2 para ministrarem, para curar enfermos, expulsar demônios e pregar a chegada do reino de Deus. E quando eles voltaram, bom, isso vale a pena abrir, Lucas capítulo 10, veja, Lucas 10. Em Lucas 10, versículo 18 diz
Quando eles voltam, eles dizem: até os demônios nos obedecem. O que Jesus disse? Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Veja também no seu encontro, quando ele expulsou um demônio e todos acusaram ele, os sacerdotes, os sinédrios, eles acusaram ele de ter expulsado o demônio do poder de Belzebu. Belzebu quer dizer literalmente o senhor das moscas, era uma referência a Satanás. Em Marcos 3, versículo 25, não precisa abrir, porque é uma passagem bem conhecida. Se quiser, anote, ou pode até abrir. Marcos 3 e 25. Jesus responde dizendo: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Isto nos leva ao terceiro estágio, ao momento em que Jesus de fato amarrou Satanás. Há referência sobre isso no Apocalipse, não vamos abrir, mas nós vemos 3 vezes no Evangelho segundo João, Jesus se referindo a Satanás como o príncipe deste mundo, que seria expulso e condenado. Ou seja, o homem forte deste mundo, o mundo jaz no seu poder, o mundo está sob o poder do maligno, ele amarrou, ele prendeu. Confirma isso em Hebreus capítulo 2, e hoje nós vamos ir e voltar pela palavra de Deus. Vamos lá, para entender a dimensão da vitória de Cristo. Hebreus 2, versículo 14 e 15, diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Até Cristo, todo homem era escravizado pela morte, escravizado pelo diabo que tinha o poder da morte. Certamente esta passagem é importantíssima, mas ainda mais vamos voltar à primeira que nós lemos hoje, Colossenses 2. Volta a Colossenses. Em Colossenses 2, versículo 13, reafirmando, dizendo: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Veja que aqui Paulo une 2 aspectos na cruz, um que nós já tratamos largamente, que é o perdão dos nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, ele tomou sobre si a pena de nós todos, ele pagou o preço que nós merecíamos pagar, mas também ao fazer isto, ele derrotou o poder do mal, e ele aqui se refere a autoridades, a poderes, a principados. Então vamos examinar bem essa passagem. Primeiro, o que Colossenses diz é que Deus nos livra cancelando as nossas dívidas por meio da obra
da cruz. Ele não só cancela a dívida, mas ele destrói o registro da nossa dívida. O nosso passado não existe mais. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós temos um estado, uma declaração de bons antecedentes, porque os nossos maus antecedentes não existem mais. A dívida que consta em ordenanças, as acusações, por isso que quando o diabo vem e nos acusa do nosso passado, a resposta devida deve ser: não existe mais o meu passado. O meu passado não existe mais. Diga para o seu vizinho: o meu passado não existe mais. Diga para ele: seu passado também não existe mais. Todo aquele que está em Cristo, o seu passado não existe mais. Eu costumo mencionar, de vez em quando eu menciono, uma vez que eu fui para um restaurante com um colega, amigo, e perguntaram se ele queria carne bem passado ou mal passado. Eu disse: mal passado eu já tive, agora eu quero um bom futuro. Nosso mal passado acabou. Não existe mais. Ele cancelou a dívida completamente. Ele destruiu o registro desta dívida e, portanto, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Segundo, Paulo mostra que ao fazer isso, ele também derrotou os poderes do mal. Como? Primeiro, ele os despojou, ou seja, ele os despiu. Ele tirou deles as suas armas. O despojo quer dizer, ele eliminou a sua capacidade de nos fazer mal. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Nós não temos que temer. Há pessoas que ainda têm medo de passar por um despacho na rua. Agora eu não estou sugerindo que você saia chutando o despacho, não faça isso. Mas você não tem que ter medo. Ou quando entra num lugar, uma loja que tem alguma coisa lá, algum negócio, uma imagem e tal, eu sei que quem corre mais perigo é quem está por trás daquela imagem do que eu. Por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. E não só isso, Cristo tirou deles as suas armas, os despojou, os desnudou, literalmente arrancou deles todo o seu poder. E mais, segundo diz essa passagem, ele fez espetáculo público deles, mostrando que são impotentes, triunfando sobre eles na cruz. Essa é uma referência a uma antiga prática. Quando dois reinos se encontravam em batalha, o vencedor levava cativo o que sobrava dos exércitos e do próprio rei. E ele levava de volta para a sua cidade ou para o seu reino. E o que ele fazia? Ele passava em procissão pelas ruas principais do seu reino, mostrando o derrotado. O rei era acorrentado, o rei derrotado era acorrentado, os seus exércitos eram o que sobrava deles depois de matar boa parte deles. Os que sobravam eram amarrados e literalmente eram levados em procissão pela cidade, mostrando que eles não eram mais uma ameaça ao bem-estar daquela cidade. É isso que Paulo diz em Colossenses. Ele na cruz do Calvário derrotou, despojando-os, tirando suas armas, tirando sua roupa, tirando sua autoridade e fez deles um espetáculo público. A cruz é a constatação de que eles não podem mais nos fazer mal. Não podem. Veja, o poder do mal só tiraniza o homem por causa do seu pecado. Ao perdoar os nossos pecados, Cristo tira das autoridades do mal o seu poder sobre nós.
Assim como Cristo, quando ele falou: o rei desse mundo vem, mas ele não tem nada em mim. E é por isso que ninguém pôde tirar a vida de Cristo. Ele teve que entregar a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou minha vida. Não podiam, até que ele decidiu se entregar. Não conseguiram colocar as mãos sobre ele, até que ele determinou isto. Então, ao perdoar os nossos pecados, o que acontece? Jesus começou certamente a fazer isso, primeiro derrotando o diabo, resistindo às suas tentações. Mas ele perseverou ao longo da sua vida para chegar até a cruz. Se Jesus em qualquer momento tivesse sucumbido ao diabo, ele não teria servido como o vencedor. A cruz foi, assim, o fim de uma carreira de derrotas sucessivas que Jesus realizou contra o diabo. Qualquer resistência dele à vontade de Deus teria o desqualificado, e mesmo quando ele estava prestes a ser crucificado, ele nem abriu a boca para se defender, mas foi crucificado em fraqueza, intencional. Ele foi obediente até a morte. Então esse terceiro estágio foi na cruz. A vitória de Cristo então começou pela profecia da sua vinda. A vitória continuou ao longo da sua vida e ministério. O terceiro estágio dessa vitória foi na cruz do Calvário, mas há mais. Porque após ter vencido na cruz, esta vitória continua através da sua ressurreição, pois a ressurreição foi a confirmação do Pai da sua vitória. Entenda, Cristo foi ressuscitado pelo Pai, no poder do Espírito, mas Ele completou a sua obra na cruz. A parte que cabia a Ele, a parte que cabia a Jesus, Ele realizou na cruz. Tanto que a última palavra, antes de entregar seu Espírito ao Pai, foi o quê? Está consumado. Terminei. A obra terminou. A cruz foi o lugar onde a vitória final foi conquistada. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois, o Pai o ressuscitou para confirmar esta vitória. Gente, Cristo bebeu o cálice até a última gota. Não sobrou ira em Deus contra nós. Deus não se ira com o seu povo. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Mas a ira de Deus foi completamente satisfeita em Cristo Jesus. Na cruz, Ele terminou a sua obra. Ele disse: está consumado, acabou. Qualquer poder que o diabo pudesse ter sobre nós foi derrotado na cruz. Então o Pai confirmou isso, ressuscitando e proclamando a sua vitória pela sua ressurreição. O quinto estágio da vitória de Cristo aconteceu e acontece através da sua igreja. Nós então participamos desta vitória no poder do Espírito Santo. E cada pessoa que se converte a Cristo é mais uma vitória da cruz. E foi isso que Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, que é o fim do livro de Mateus, e ele termina dizendo o quê? Veja só, Mateus 28, versículo 18, pode abrir. O que ele diz? Isso é após a sua ressurreição. Ele está com seus discípulos. Então ele diz o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade. Como resultado de quê? Resultado da sua ressurreição. A Ele foi dada toda a autoridade. Portanto o quê? Por causa da autoridade que eu tenho, vão.
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados irmãos, onde a igreja pisa, as trevas têm que recuar. Quando a igreja ora, montanhas se movem. Quando a igreja prega, o inimigo não tem mais capacidade de cegar as nações. Quando o Apocalipse fala sobre o dragão que é amarrado, que é preso e não podendo mais cegar as nações, nós somos levados a fazer o quê? Fazer das nações discípulos de Cristo. Isso faz parte da vitória contínua da cruz. Nós pregamos o Evangelho na autoridade da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. E tudo que nós fazemos fundamentado no quê? No fato de dele ter toda a autoridade, de Cristo ter toda a autoridade, de Cristo ter vencido o inimigo, que não pode enganar mais as nações. Não é que todos deixaram de ser enganados, mas quando o Evangelho é pregado com autoridade, e pessoas são resgatadas do poder das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. O último estágio dessa vitória vai acontecer quando Cristo voltar, ok? Até ele voltar, nós continuamos a lutar, nós continuamos a ministrar. O último estágio acontecerá quando ele voltar, quando a vitória então será consumada. Naquele dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. O diabo será lançado no lago do fogo eterno e o último inimigo, a morte, será destruído para todo sempre. 1 Coríntios 15, versículos 24 a 28. Abra comigo. 1 Coríntios 15, versículo 24 a 28. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Veja, ele venceu, mas no fim ele terá destruído todo o poder e autoridade. Ele despojou as autoridades, ele despojou os poderes, ele fez um espetáculo deles, mostrou sua impotência, mas quando chegar ao fim, ele terá destruído por completo todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, até chegar este dia, até chegar ao fim, para cristãos, assim como para Cristo, a vida compreende ainda uma luta. Para cristãos, assim como o é para Cristo, a vida compreende também uma vitória contínua e progressiva. A nossa vitória consiste em participar da vitória de Cristo, gozando dos benefícios da cruz, porque foi na cruz que essa vitória foi assegurada. Agora, embora o diabo tenha sido vencido, ele não se deu por vencido. Embora o diabo tenha sido vencido, ele é teimoso. Como disse uma criança na escolinha uma vez: tia, o diabo é tinhoso, ele é um carrapato, embora o seu fim já tenha sido decretado desde Gênesis 3:15, embora ele tenha tentado matar a criança através da proclamação de Herodes, embora ele tenha tentado tentar Jesus e desviar ele do seu rumo, ele inspirou
Judas a traí-lo, embora inclusive já na cruz ele foi provocado dizendo: se você realmente for filho de Deus, desça dessa cruz. Nem essa última tentação conseguiu dissuadir Cristo de completar a sua carreira, e ao fazer isso, comprou para nós perdão, cancelando a nossa dívida e derrotando o diabo. O diabo está derrotado, Satanás e todas as suas hostes estão derrotados, todos são derrotados, mas ele não se dá por vencido, e não se dará por vencido até o último dia. Isso quer dizer que nós continuaremos a lutar. Temos que lutar. A vida cristã compreende, e é impressionante ver quanta linguagem bélica existe nas cartas de Paulo. O exemplo maior é Efésios 6. Efésios 6, vale a pena abrir, Efésios 6. Onde diz, em versículo 10, e essa passagem nós conhecemos tão bem, Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disto, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados irmãos, há um poder de uma era vindoura, do qual nós já podemos sentir os primeiros, o seu efeito. O reino de Deus está por vir, mas já chegou. Ele chegou em parte, provamos do poder da era vindoura, mas um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós temos que vigiar e orar e entender que nós ainda vivemos num mundo hostil. Um dia ele voltará e haverá novo céu e nova terra. Um dia as árvores baterão palmas, os montes se romperão em canção e o leão deitará com o cordeiro. Um dia isso vai acontecer. Até lá nós ainda estamos lutando, só que nós temos do nosso lado aquele que já venceu. Ainda não destruiu por completo, mas já venceu, já desnudou, já desarmou, já expôs o inimigo pelo que é, um impotente perante aqueles que têm o Espírito Santo de Deus no seu coração. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas você tem que perseverar, você tem que se revestir de Cristo, da sua justiça, você tem que levar a sério essa existência. A vida cristã não é um passeio no parque, mas sim uma peregrinação de lutas, de guerra, de conflito, que exigirá de nós vigilância e oração. Entre a vitória de Cristo realizada na cruz e a vitória final, quando Ele voltar, há esse tempo da vitória ser executada, de ser aplicada pelo seu corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Entre o depósito do Espírito do nosso coração e o dia em que tudo que é corruptível será tragado pelo incorruptível, ainda há um tempo. Nós não podemos presumir, por Cristo ter vencido na cruz, que nós não teremos lutas. Teremos lutas, sempre teremos lutas. Não podemos achar que essas lutas também vão nos derrotar. Eu sei que alguns aqui estão desanimados,
não se desanime. Cristo já venceu. E nós temos dias em que nós estamos assim para baixo, nós estamos cansados, nós estamos desanimados, mas Cristo ainda nos promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar. E a sua vitória é completa. Agora, quando falamos de poderes, é vital entender que não vivemos debaixo da tirania desses poderes. Os poderes existem, mas não são poderes absolutos sobre nós. Cristo nos livrou da tirania de alguns poderes. Vou falar de só 4 e com isso eu vou terminar. Primeiro, Jesus nos livrou da tirania da lei que sempre nos condena. A nossa própria consciência nos condena. A lei de Deus, a lei do Antigo Testamento nos condena. Se nós começarmos a examinar o que seria uma vida perfeita, nós nos vemos aquém. Mas o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 1, é tão conhecido, você talvez conheça até de cor. Diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação. Deus não nos condena. Embora cada um de nós tenha que reconhecer que é um pecador, e todos os pecadores digam amém. Amém. Somos pecadores salvos pela graça, porque não somos mais escravos da lei, nós somos livres em Cristo, desejamos viver para agradar o nosso Senhor, mas a lei não pode mais nos condenar. Segundo, Ele nos livrou da tirania da carne e do pecado. Romanos 6, versículo 6 a 8 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com os santos, uma vida de investimento nos livra de escravidão ao pecado. Paulo descreve em Romanos 7 a experiência de pessoas que ainda estão nesta luta e dizem assim: aquilo que eu não consigo, que eu não quero, isso eu faço, e o que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo desta morte? Primeiro, Deus não nos condena, mas nós sabemos que nós estamos sendo transformados de glória em glória, e passo a passo estamos crescendo. Eu não sou o mesmo homem que fui há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Minha esposa está aqui para testificar do fato. Estou melhor, né, bem? Estou melhorando, estou mais consagrado, né? No início eu era bem complicado, agora sou só difícil, mas no início eu era complicado, mas Deus vai nos livrando, vai nos reensinando a viver, mas o pecado não é mais o nosso Senhor, Ele não é mais um tirano em nossas vidas. Terceira coisa, Ele nos liberta, Ele nos liberta da tirania, deixa eu pegar aqui, desculpe, do mundo. O mundo não nos controla mais. O mundo não nos controla mais. O mundo compreendido como o quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o orgulho de vida. 1 João 5, versículos 4 e 5 diz, e eu sei que é muito material, mas eu quero registrar tudo isso, depois assista. 1 João 5, versículos 4 a 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê. Jesus é o Filho de Deus. Nada
Nada nos dá a independência do mundo como a cruz de Cristo. É por isso que nós voltamos à mesa sempre, para lembrar, Cristo nos comprou, Cristo morreu por nós. À luz da cruz, toda vaidade, toda ganância, a fama, o desejo de ser alguém, tudo isso se revela como algo impotente, algo absurdo, algo sem importância. Por causa da vitória de Cristo na cruz, não somos mais sujeitos ao domínio deste mundo. E finalmente, nós somos libertos da tirania da morte. E com isso eu vou terminar. 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57. 1 Coríntios 15, versículo 55 diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível seja revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Ele não só assegurou o perdão dos nossos pecados, como Ele venceu todos esses poderes, todos esses tiranos. A lei não nos condena mais, a carne não manda mais em nós, a morte não pode mais nos assustar. Por quê? Porque depois da morte vem a vida eterna. Foi por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Na cruz do Calvário, até a vinda de Cristo, os homens viviam aterrorizados, e todos aqueles que não conhecem a Cristo, vivem aterrorizados pela morte. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, e especialmente naqueles primeiros anos da igreja, os mártires iam ao encontro da morte, dando glórias a Deus. Pedro fez questão de ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. E quantos, face à ameaça de morte, de serem usados como tochas humanas no circo romano, ou de serem lançados aos leões, ou de serem decapitados, ou de serem crucificados, disseram: eu não negarei ao meu Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou no último dia ressuscitar com Ele. O cristão não tem que temer a morte. Quantas vezes já vimos pessoas chegando ao fim dos seus dias, não com medo, mas com uma expectativa gloriosa: eu estou indo para ver o meu Senhor. Eu vi a história verídica de um missionário no Oriente. Ele foi preso por pregar o Evangelho e levado pelo exército para um campo. Deram uma pá para ele e disseram: olha, você vai cavar agora a sua sepultura, porque nós vamos, assim que você terminar, nós vamos matá-lo. E o homem olhou para eles e disse: o quê? Eu vou ver o meu Senhor?
E ele começou a cavar. E ele cavou com pressa. Ele disse: eu vou ver o meu Senhor. Que coisa maravilhosa. E na medida que ele foi cavando, uma luz começou a brilhar do seu rosto, até encher aquela cova de luz. E todos os soldados saíram fugidos, porque ficaram assombrados de ver esse homem literalmente brilhando no escuro. E quando ele se voltou, ele: onde está todo mundo? Eu estou pronto para ver o meu Senhor. E o homem foi liberto e ele acabou, porque todos largaram ele lá, e ele voltou para dar testemunho. Eu me lembro que o grande pregador pentecostal, o grande herói da igreja pentecostal, Smith Wigglesworth, quando a sua esposa morreu, estavam lá na sepultura dela. Aliás, estavam lá ela ainda estava no caixão esperando ser enterrada, e o Smith disse: não, eu não posso viver sem ela. Ele pegou sua esposa, tirou ela do caixão e colocou contra a parede e disse: em nome de Jesus, eu proíbo você de ficar morta. Volta. E testemunhas oculares disseram que ela abriu os olhos e disse: Smith, nunca mais você faça isto comigo. Eu estava na presença do meu Deus, mas Ele me mandou de volta para cuidar de você, porque sem mim você realmente não vai dar conta. Isso está registrado, não temos por que duvidar, tinha testemunhas oculares. Smith era um homem de enorme fé. É uma história que eu já contei antes. Um homem entrou na sua tenda evangelística, de cadeira de rodas, tinha amputado as 2 pernas, e Smith mandou ele comprar um par de sapatos e voltar na noite seguinte. Na noite seguinte ele estava lá, cadeira de rodas, com uma caixa com um par de sapatos. Ele disse: agora calce os sapatos. E testemunhas oculares disseram que ao calçar seus pés de madeira, porque ele estava usando pernas postiças, que Deus literalmente recriou as suas pernas na frente de todos. Era um homem de fé. Mas essa história dele com a sua esposa nos faz lembrar que após esta vida há um destino glorioso nos esperando. Cristo venceu na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele cancelou a dívida dos nossos pecados. Ele cancelou completamente. E Ele despojou os poderes. Nós não temos que temer. Quando você entra em algum lugar que tem alguma coisa na parede, alguma imagem no canto, não tem que ter medo. Não temos que temer os poderes deste mundo, nem tão pouco. Temos que temer a própria morte. Porque Cristo na cruz, parecendo a vítima, de fato, foi o vencedor. Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, e que essa certeza da vitória nos acompanhe hoje e pelo resto da nossa vida, entendendo que nós também fazemos parte desta vitória e que nós temos que viver à luz dessa vitória, continuando a luta até que tudo seja destruído finalmente. Que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus e não esmorecer e não nos cansarmos, pois a nossa luta não é em vão, o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos fundamentados naquele que venceu por nós na cruz. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Pai amado, nós te louvamos. Te agradecemos pela tua palavra, que é riquíssima. Em o nome de Jesus. Amém.